Olá, pessoal. Hoje falaremos sobre sistema de equações. Falaremos a princípio sobre dois métodos: métodos da substituição e da adição. Após, falaremos sobre a comparação, não hoje. Equação do primeiro grau com duas incógnitas. Denomina-se equação do primeiro grau com duas incógnitas toda equação na forma ax mais by igual a c, com a, b e c pertencente aos conjuntos dos números reais. O a deve ser diferente de zero e b também diferente de zero. Vejamos uns exemplos. X mais y igual a 29, 3x mais y igual a 18, 2x mais 3y igual a 30. Observe que todas as equações apresentadas possuem duas incógnitas, x e y. E se eu pegar esse último exemplo, 2x mais 3y igual a 30, vamos fazer a comparação com a forma que ela deve ter. No lugar do a, eu tenho 2, no lugar do nosso b, eu tenho 3, e no lugar do coeficiente c, eu tenho o 30. Toda equação do primeiro grau com duas incógnitas, por exemplo, x e y, possui infinitas soluções. Cada solução é indicada por um par ordenado de números. Quando nós falamos par ordenado, a ordem deve ser respeitada. Por isso, o primeiro elemento do par sempre vai ser o nosso x e o segundo elemento do par sempre vai ser o nosso y. Vamos indicar o par ordenado na fórmula x, y. O primeiro elemento é o x, segundo elemento é o y. Por isso o nome par ordenado. A ordem é importante. Noção de solução. Será que 1 e 2 é a solução da equação 2x mais y igual a 4? Primeiro elemento do par é o nosso x. Segundo elemento do par é o nosso y. Substituiremos x nesse lugarzinho aqui da equação e y aqui. Então, ficaremos com 2 vezes o 1 mais o 2, ou seja, no lugar do x substitui 1 e no lugar do y substitui 2. E isso tudo tem que ser igual a 4. 2 vezes 1, 2. 2 mais 2 tem que ser igual a 4. 2 mais 2, 4. 4 é igual a 4, então é verdadeiro. Se houve uma igualdade, eu vou afirmar que o par ordenado 1 e 2 é solução da nossa equação apresentada. Nem sempre os pares ordenados servirão como solução das equações dadas. Por isso, fazemos a verificação, substituindo os valores dados na equação pedida. Exemplos. Verificar se o par ordenado 1 e 4 é a solução de 3x mais 2y igual a 11. Gente, x vai ser o 1 e o 4 vai ser o nosso y. Substituindo 3 vezes 1 mais 2 vezes 4, isso tem que dar 11. 3 vezes 1, 3. 2 vezes 4, 8. E isso tem que ser igual a 11. 3 mais 8, 11. 11 é igual a 11 verdadeiro. Se houve uma igualdade, eu vou afirmar que o par ordenado 1 e 4 é a solução dessa equação apresentada. Exemplo B. Verificar se o par ordenado 4 e 2 é a solução de 3x mais 2y igual a 11. No lugar do nosso x, substituiremos o 4 agora, e no lugar do y, 2. Observe que é a mesma equação, porém mudamos o par ordenado. Substituindo 3 vezes 4 mais 2 vezes 2, e isso tem que ser igual a 11. 3 vezes 4, 12. 2 vezes 2, 4. 12 mais 4 tem que ser igual a 11. 12 mais 4 é 16. 16 é igual a 11? Não, não houve uma igualdade. Se não houve uma igualdade, eu vou afirmar que isso é falso. Logo, esse par ordenado 4 e 2 não serve como solução da nossa equação apresentada. Então, nem todos os pares ordenados servirão como solução para a equação dada. Gráfico da equação ax mais by igual a c. Então, agora nós vamos montar o gráfico da equação do primeiro grau com duas incógnitas. Considere a equação x mais y igual a 2. Vamos escolher algumas soluções dessa equação e desenhar os gráficos dessas soluções. Então, o que acontece? Vamos representar graficamente essa solução dessa equação.
x mais y igual a 2, fiz aqui uma observação. Nós podemos isolar o y, e aí eu vou ficar com y igual o 2, o x vai passar para o outro membro, menos x. Então, eu vou dizer assim, que o valor do y vai ser 2 menos o valor de x. Para isso, atribuir valores a x. 0, 1, 2, menos 1 e 3. Aí ficamos com y igual a 2 menos o x, porque eu melhorei a nossa equação do primeiro grau com duas incógnitas apresentadas. Substituindo no lugar do x, 0. Ficaremos com y igual a 2 menos 0, 2. Substituindo no lugar agora do y, o 1, no lugar do x, o 1, desculpa. Então, ficaremos com y igual a 2 menos 1, 1. O nosso x agora vai ser 2. Vamos substituir y igual a 2 menos 2, 0. Nosso x agora é menos 1. Então, y igual a 2 menos 1. Menos vezes menos, mais. Então, terei 2 mais 1, que é igual a 3. Nosso x agora vai ser 3. Então, eu ficarei com y igual a 2 menos 3. 2 menos 3, menos 1. Sendo assim, eu tinha os valores de x, que eu atribuí, e encontrei os valores respectivos de y. Vamos montar os pares ordenados. 0 no x e 2 no y, para ordenado 0 e 2. O próximo, 1 e 1, 2 e 0, menos 1 e 3, 3 e menos 1. Para construirmos o gráfico dessa equação, temos que utilizar esses pares ordenados, onde o primeiro valor de cada par ordenado é o valor de x, e o segundo valor é sempre o de y, por isso o nome par ordenado. A construção do gráfico vai ser feita aqui, no plano cartesiano. Horizontal, teremos o eixo x e na vertical teremos o eixo y. Observe que foi utilizado um papel quadriculado, que aí nós mantemos a mesma distância. Eu coloquei aqui os pares ordenados para a gente visualizar melhor. Então, 0 e 2 vai ser 0 no x e 2 no y. Marquei o pontinho. O próximo é 1 e 1. 1 no x, 1 no y. O outro vai ser 2 no x e 0 no y, ficou em cima do eixo. O próximo, menos 1 do x e 3 no y. Então, eu tenho menos 1 do x, 3 no y, está lá em cima. O último é 3 e 1. 3 no x, desculpe, menos 1 no y, 3 e menos 1, então está aqui. Sendo assim, a gente observe que os pontos todos ficaram alinhados. Se ficaram alinhados, a gente vai conseguir traçar a nossa reta. Então, está aqui a nossa reta. Essa reta representa a equação x mais 2 igual a y. Todas as vezes que tivermos uma equação do primeiro grau, os pontos ficarão alinhados. Sistema de equações do primeiro grau com duas incógnitas. Bem, quando nós falamos em sistemas, nós vamos ter duas incógnitas, duas equações. Nosso sistema também vão ter duas incógnitas, pode ser x e y, a e b e assim por diante. Duas equações do primeiro grau com duas incógnitas, quando são ligadas pelo conectivo e, formam um sistema de equações. Exemplo, a soma das idades de Marla e Thaís são iguais a 60. Já a diferença de suas idades é igual a 6. Então, eu sei que se eu somar a idade do Marlo com a idade de Thaís, eu vou obter 60. E se eu diminuir a idade de Marlo com a de Thaís, eu vou obter 6. Qual a idade de cada um? Sabendo que Marlo é o mais velho. Então, eu já tenho ciência que o Marlo é mais velho que a Thaís. Verifique se os números 33 e 27 servem como solução da situação apresentada. Sabendo que o Marlo é o mais velho, eu quero verificar se esses números servem como solução do nosso sistema apresentado, eu vou chamar o Marlo de 33, pois ele é o mais velho. Então, a Thaís vai ter que ser o 27. Vamos verificar. Então, Marlo, usei a incógnita x e para a Thaís, usei a incógnita y. A soma de Marlon com Thaís, ou seja, x mais y, é igual a 60. A diferença entre as idades de Marlon, que é o x, e a Thaís, que é o y, tem que ser igual a 6. Substituindo, 33
que eu chamei da idade de Marlon, e 27, que eu chamei de Thaís. Então, 33 mais 27 tem que ser igual a 60. 60 é igual a 60, verdadeiro. Mas só vai servir como solução esses valores dados se servir também para a outra equação, que era da diferença das idades. Substituindo Marlon, 33, menos a Thaís, que é 27, tem que ser igual a 6. 33 menos 27, 6. 6 é igual a 6, então é verdadeiro. Significa, então, que atendeu, os valores dados, atendeu as duas equações. Uma vez que atendeu as duas equações, eu posso dizer que os números 33 e 27 servem como solução das equações apresentadas. Resolução de um sistema de equações. Resolver um sistema de equações é determinar um par ordenado. Queremos descobrir o par XY que torne verdadeiras simultaneamente essas equações. Não basta atender apenas uma das equações. Para que seja a solução do sistema, tem que atender as duas equações apresentadas. Como eu falei lá no início, nós temos para falar métodos da substituição, adição e comparação. Hoje falaremos sobre os dois primeiros, substituição e adição. Método da substituição. Eu trouxe aqui alguns exemplos. Sendo U, que é o conjunto universo, igual aos reais, de reais para reais, resolvo o sistema x mais y igual a 10 e 3x menos y igual a 18. No método da substituição, consiste em a gente isolar uma das incógnitas em uma das equações e substituir na outra. Então, nós procuramos sempre aquela incógnita que está mais fácil de ser isolada. Primeiramente, optamos por determinar o valor de x em relação ao valor de y. Escolhemos a primeira equação para isolá-lo. Então, olha só, na nossa primeira equação, x mais y igual a 10. Se eu vou isolar o x, vou deixar o x sozinho, esse y vai passar para o outro membro. Então, se ele era mais y, ele vai passar para o outro lado menos y. Sendo assim, isolando o x, ficamos com x igual ao 10, que já estava no segundo membro, menos o y que passou. Uma vez que eu isolei o x na primeira equação, eu vou substituir esse valor de x isolado na segunda equação do sistema. Pegando a segunda equação, 3x menos y igual a 18. No lugar do x, vamos substituir 10 menos y. Então, ficamos com 3 vezes 10 menos y, menos o y igual a 18. Aplicando a distributiva, teremos 30 menos 3y menos y igual a 18. Menos 3y com menos 1y, menos 4y. 18 menos 30, que passou para o outro membro. Menos 4y é igual a menos 30 mais 18, menos 12. Multiplicando toda a equação por menos 1, ficaremos com 4y igual a 12. Vamos isolar o y. Isolando o y, teremos 12 dividido por 4. E 12 dividido por 4 é igual a 3. Então, achamos o valor de y. Terminamos a nossa equação? Terminamos a nossa resolução do sistema? Não. Quando você encontra um valor, você deve voltar para encontrar o outro valor, ou seja, encontrei o valor do y. Agora, eu volto para encontrar o valor de x. X mais y igual a 10. Então, x mais, quem é o y? 3. E isso igual a 10. Isolando x igual a 10 menos 3, x igual a 7. Voltei para encontrar o valor de x. Poderia ter voltado aqui também. Ó. X igual a 10 menos y. Ficaria x igual a 10 menos 3, daria o mesmo x igual a 7. Conjunto verdade é a nossa resposta, ou conjunto solução. Quem vem primeiro? O valor do x e depois o valor do y. Então, a solução do nosso sistema é o par ordenado 7 e 3. Segunda situação. Felipe e Ronaldo foram o artilheiro e o vice-artilheiro, respectivamente, ou seja, na ordem de um campeonato de futebol de salão. Felipe marcou 8 gols a mais que Ronaldo e juntos marcaram 30 gols. Quantos gols marcou Ronaldo? Então, X é a quantidade de gols marcado por
Felipe. E chamei de Y os gols marcados por Ronaldo. Eu sei que o Felipe mais o Ronaldo junto marcaram 30 gols. Porém, eu sei também que o Felipe, que foi o artilheiro, ele marcou 8 gols a mais que o Ronaldo. Então, o Felipe, que é o X, tem a quantidade do Ronaldo, que é o Y, mais 8, que são os 8 gols a mais que ele marcou. Sendo assim, montamos um sistema de equações. X mais Y igual a 30 e X igual a Y mais 8. O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar, no lugar desse X, vamos substituir o que já está isolado, que é o X mais 8, no lugar dele, ó. Então, X não é igual a Y mais 8? Substituímos o Y mais 8 no lugar desse X na primeira equação. Pegando a primeira equação, X mais Y igual a 30, no lugar do X, colocaremos Y mais 8. Mais Y ainda igual a 30. Y mais Y, vamos obter 2Y. 2Y mais 8 igual a 30. Ficaremos com o 8 passando para o outro membro. 2Y igual a 30 menos 8. 2y igual a 22. 22 dividido por 2, vamos obter 11. Sendo assim, Ronaldo fez 11 gols. A nossa pergunta era, quantos gols marcou o Ronaldo? Se nós queremos saber os gols marcados por Ronaldo, o Ronaldo nós indicamos pela letra Y, e foi o Y que achamos. Ronaldo fez 11 gols. Se eu quisesse também saber os gols de Felipe, agora eu teria que pegar e voltar aqui, ó. Felipe é o X, então faria 11 mais 8. Então, Felipe teria marcado quantos gols nesse campeonato? Felipe teria marcado 19 gols. Mas a pergunta foi somente referente a Ronaldo, já está respondida. Ronaldo fez 11 gols. O outro método é o método da adição. Esse método consiste em você fazer o cancelamento de uma das incógnitas, sendo que podemos cancelar somente se elas forem simétricas. Vamos aos exemplos. A soma de dois números é 37. A diferença entre eles é 9. Quais são esses números? Vamos identificar os números que procuramos como x e y. Então, ó, a soma de x mais y, 37, e a diferença entre x e y, 9. Então, montamos o sistema x mais y igual a 37, x menos y igual a 9. Como o método da adição consiste no cancelamento de uma das variáveis, eu vou cancelar aqui o y. Mais y e menos y são simétricas, deu 0. Sobrando para a gente trabalhar o x. Então, eu tenho 1x mais 1x, 2x. Tenho 37 mais 9 igual a 46. X igual ao 46 dividido por 2, x igual a 23. Achei o valor de x. Para que eu encontre outro número, eu devo voltar em uma das equações do meu sistema, para substituir o valor que eu encontrei primeiro, que foi o x. Você escolhe a equação que você quer. Eu escolhi a x mais y igual a 37. Isolei o y e fiquei com 37 menos o x. Y igual a 37 menos o x que eu já havia encontrado, que é o 23. Y igual a 14. Portanto, os números procurados são 23 e 14. Se eu somo 23 com 14, eu obtenho 37. Se eu subtraio 23 com o 14, eu vou obter 9. Então, o nosso conjunto solução do sistema é o par ordenado 23 e 14. Outra situação, no zoológico há cisnes e girafas. São 96 cabeças e 242 patas. Quantos são os cisnes e quantas são as girafas? Chamei cisnes de X e girafas de Y. Então, eu sei que se eu somar cisnes com girafas, tenho 96 animais. Os cisnes têm 2 patas. E as girafas têm 4, então 2x mais 4y dá um total de 242 patas. E aí aqui temos as opções de respostas. Vamos continuar, então nós vamos partir desse sistema.
x mais y igual a 96, 2x mais 4y igual a 242. Repetir aqui o sistema para ficar melhor nossa visualização. Observe que para utilizarmos o método da adição, teríamos que cancelar uma das variáveis. E eu observo que se eu pegar a primeira equação e multiplicar por menos 2, eu vou poder cancelar o x. Então, vou fazer isso. Vou multiplicar toda a primeira equação por menos 2. Multiplicando, ficaremos com menos 2x menos 2y igual a menos 192. A segunda equação permaneceu do mesmo modo. Agora eu tenho menos 2x com mais 2x, são simétricos, deu zero. Ficou para a gente 4y menos 2y, que é igual a 2y, igual a 242 menos 192, 50. 2y é igual a 50, y é igual a 50 dividido por 2, y é igual a 25. Então, eu tenho aqui 25, que eu chamei o y de girafas. Então, são 25 girafas. Agora, eu preciso descobrir o total de cisnes. Cisnes, eu chamei de x. Você escolhe uma das equações para voltar, para encontrar a outra variável. Observe que a primeira está mais simples, então voltei na primeira. X mais y igual a 96. X mais, quem é o y que eu encontrei? 25, igual a 96. X igual a 96 menos 25, porque passou para o segundo membro, passou com sinal contrário. X igual a 71. Sendo assim, nosso problema está solucionado. São 71 cisnes e 25 girafas. Bem, pessoal, essa foi a nossa aula sobre sistema de equações. Falamos sobre os métodos da substituição e adição. Espero que vocês tenham compreendido e até a nossa próxima aula.